a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Está no ar o episódio 79 do podcast NBA das Minas. Eu sou a Agatha Máximo e serei sua host para hoje. Lembrando, esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Castbox, pelo site da Central 3 ou então o seu agregador favorito. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do podcast do NBA das Minas. E tem mais, você também pode nos acompanhar pelo Twitter, @NBA das Minas, e pelo Instagram, @NBA das Minas Pod. Nessas redes sociais vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete, produzido por nossa equipe, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos da NBA, WNBA, NBB e LBF. E vamos para os nossos agradecimentos. Em primeiro lugar, falar do Área das Minas, que acontece hoje, né, quinta-feira. Temos uma convidada super especial, mas de praxe ele acontece toda quinta às 9h30 da noite, em parceria com Área Restritiva. Também não esqueçam de utilizar o cupom de desconto do NBA das Minas para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo no Mouse Imports. Falando nisso, o sorteio está acabando, né? Nós temos um sorteio fixado lá no Twitter e um no Instagram, para que você ganhe uma camisa, uma jersey na faixa. É só seguir as regras. E antes de entrar no nosso tema, vamos apresentar o time de hoje. Meu time de 2, né? Drica, tudo bem? Time que tá sempre aqui, né? A gente vai fixar aqui, nós duas, como estamos aqui toda quinta-feira. Boa noite, Agatha. Tá tudo bem com a senhora nesse frio que faz em São Paulo? Inclusive mais frio do que no sul do país, né? Pois é, tirando esse grande asterisco, né, que tá me impedindo de verdade de viver, tá tudo bem, tudo ótimo e as finais estão boas, né? Acho que a gente tá vendo coisas muito inéditas aí nesses tempos, né? Inéditas e interessantes, né? Animada com a possível volta de Chris Paul para hoje à noite? Sempre, né? Como não estar? Hoje a série volta para Los Angeles, mas antes da gente entrar nesses spoilers aí, tem algum recado extra que você queira dar? Eu não sei, a gente tem feito tanta coisa que às vezes eu esqueço de avisar o pessoal, né? Eu me perco nos rolês aí, né? Só queria chamar a atenção do pessoal para ouvir o NBB das Minas, que tá muito massa. E as meninas, inclusive, no momento que gravamos este episódio do NBA das Minas, elas estão gravando um NBB das Minas interessantíssimo, com novidades, né? Um personagem que esteve aí em alta nos últimos dias, então não hoje, percam. Inclusive, né? Hoje oficializou-se, né? Um rumor aí desse personagem, né? Todo mundo já sabia, mas foi aquela facada final no coração de alguns torcedores e o carinho no coração de outros, né? Então fiquem atentos que as meninas estão fazendo aí umas entrevistas incríveis, muito bacanas com o pessoal do NBB, então chama atenção para isso. E o próximo tá top, hein? Tá top. Não quero dizer nada, mas o personagem é polêmico. Aliás, se envolveu em polêmica, né, recentemente. Pois é. Então fiquem de olho que o NBB das Minas sai segunda-feira, sem falta, 8 horas da manhã. Pra você já ir pro trabalho, ou acordar, né, e ouvir o podcast. Ai, não me lembra de trabalho, Agatha. Tá acabando. Pois é, mas você aproveitou os seus dias, né, longe de todo o mal que existe no Twitter, né, e de tudo que te conseguiu assim, tempo, né. Nem tanto assim. Tu também não dá muita risada que tu também andou se encrencando aí, tá? Não vem. Eu andei, mas eu sobrevivo disso, né? Eu me alimento dos haters, Adriano. Então, polêmica, né? Pra mim não é nada mais do que um privilégio ser xingada nas redes sociais. Não, as pessoas me xingam e brigam sozinhas. Eu sou da paz, eu não gosto de treta. Eu gosto apenas de dar uma cutucada e sair.
Mas falando em treta, vamos falar do que a gente veio aqui pra falar, que foi o jogo de ontem, né? A pauta era outra, mas a gente decidiu que esse jogo merecia ter sido mencionado, porque pra quem vê de longe, mesmo com relação ao placar, parece que o Clippers tá morto nessa série, né? Mas foram 2 jogos em que o clutch time ele foi essencial para o final do jogo, né? Um jogo muito parelho durante todo o tempo, de um Clippers que ainda continua vivíssimo, e seria ingenuidade nossa dizer que vai ser um 4-0 fácil, porque esses 2 últimos jogos foram decididos no detalhe, e bota detalhe nisso que a gente vai chegar já já. A gente ainda tem a ausência do Kawhi, que talvez volte, talvez não, fica no ar, né, essa informação. Temos Chris Paul, que periga voltar hoje, inclusive, né, veremos aí o andar da carruagem. Hoje, na verdade, o dia que a gente está gravando é quarta-feira, então as informações do futuro ainda não chegaram até nós, mas fato é de que o Phoenix Suns abriu um 2-0 em casa, super apertado e com requintes de série histórica, né? Vamos começar falando aí um pouquinho mais do Clippers, porque sem o Kawhi, o Clippers teve que se ajeitar e buscar soluções para fazer o jogo se tornar competitivo e ganhar, né? Isso desde o último jogo da última série. Paul George, Drica, você acha que ele correspondeu a essas expectativas de botar o time nas costas e falar, beleza, então vamos? Depende do ponto de vista. Ele até botou o time nas costas, né? E ele tá visivelmente cansado, e prova disso foi o final do jogo de ontem. A gente tava até conversando aqui, né, antes de começar a gravar, quantos minutos durou os 30 segundos finais de jogo, Agatha? 29, tá bom? 30 segundos de jogo durou 29 minutos. Aí você pensa isso em cima de um Paul George que tem toda a pressão, né, de ser o cara dessa franquia, especialmente quando o Kawhi Leonard não está ausente, de ter que se provar nesses playoffs, coisa que acontece diariamente com o Paul George. E não bastasse isso, apesar dos bons números dele, aconteceu o que aconteceu no final do jogo, né? Então, assim, o Paul George ele está fazendo uma boa série, porém, na hora do clutch time, quando ele precisou de fato ser frio o suficiente para colocar 1-1 nessa série, ele não conseguiu, né? Aqueles 2 lances livres que colocaram a timeline do Twitter em polvorosa. Foi apenas um detalhe, né? Um detalhe que poderia ter sido aí o essencial e o primordial para que o Clippers levasse e empatasse essa série. Porém, né, Agatha, se a gente vai falar, vamos falar aqui dos números, né? Vou trazer aqui um pouco dos números do Clippers nesse jogo de ontem, que ficou 103 para o Clippers, 104 para o Suns, mas depois a gente vai falar como o Suns chegou nesse 1 ponto de vantagem. O Paul George teve 26 pontos, 6 rebotes e 6 assistências, com 50% de aproveitamento no lance livre, 12,5% nos 3 pontos, apenas 1 de 8, e 43,5% de field goal. Mas, nesses playoffs, ele está com aproveitamento de 85,7% nos lances livres, 35,8% nos 3 pontos e 44,4% de field goal. O Reggie Jackson, que foi um cara que até o final do jogo ali estava se destacando, né? Um dos caras que estavam se destacando. Ontem a gente teve, né, alguns personagens coadjuvantes que tomaram a frente aí. O Reggie Jackson fez 19 pontos, 5 rebotes, 3 assistências, com 100% de aproveitamento na linha de lance livre, 42,9% de 3 pontos, 3 de 7, 46,7% de field goal, 7 de 15. E o Zubac, que coitado, né? Teve alguns lances que foi humilhado, inclusive. Double-double, com 14 pontos e 11 rebotes, 6 de 6 na linha de lance livre, 80% de field goal, com 4 em 5. E tivemos também Luke Kennard, com 10 pontos, 40% de aproveitamento nos 3 pontos, 57% de field goal. O Clippers, Agatha, ficou com 75% de aproveitamento nos lances livres. Infelizmente, errou quando não poderia, né? 38,2% nos 3 pontos e 45% de field goal. O Clippers, para quem olha esse placar, para quem olha só o final do jogo, dá a entender que o Clippers, né, fez só cagada, fez só lambança. Porém, não é bem assim, né? O Suns
estava com jogadores pegando fogo, caso de Cameron Payne, caso de DeAndre Ayton, que a gente acha que pode e deve abrir um parênteses só para o DeAndre Ayton depois, e ainda assim chegou ao final do jogo com o Clippers na cola, apesar de Paul George extremamente cansado, Marcus Morris, que inclusive era questionável, aliás, para esse jogo e jogou quase o jogo inteiro, não sei ainda porquê, isso foi um dos questionamentos muito pertinentes, inclusive do 2% na timeline, não sei o que aconteceu. Zubac, que estava meio capenga, depois de levar aí algumas dunks e alguns lances um pouco humilhantes, então assim, ainda assim, o Clippers chegou no final do jogo tendo a chance de empatar essa série, e essa chance caiu nas mãos do Paul George, que teve 2 lances livres e não converteu nenhum, e, inclusive o último eu fiquei até me perguntando, meu Deus, o que você fez nesse lance livre? E aí teve aquela jogada final que a gente vai falar melhor. Mas o Clippers não foi um time completamente dominado pelo Suns, não foi o que aconteceu. O Devin Booker, inclusive, não estava em sua melhor noite, estava sendo bem anulado, só voltou bem e melhor e conseguiu aí uma pontuação mais significativa depois daquele lance que ele e o Patrick Beverley se trombam, na verdade, foi uma cabeçada mútua ali, e ele aparentemente, eu acho, nem vi hoje se saiu alguma notícia, se saiu, Agatha me atualize, mas aparentemente quebrou o nariz, porque coitado, ficou com o nariz todo torto, foi pro vestiário, voltou melhor, o que traz boas lembranças, inclusive, para o torcedor do Suns. Mas o Suns não dominou esse jogo. O Clippers esteve na cola do Suns o tempo todo e perdeu no clutch time por uma infelicidade do Paul George, que errou os 2 lances livres, apesar de ter um aproveitamento altíssimo nesses playoffs. E também porque na jogada final, Monty Williams desenhou uma jogada que me fez lembrar muito a jogada do Toronto Raptors contra o Celtics na temporada passada, naquele 0,1 segundos, que me dói até hoje. Eu durmo e eu escuto o narrador gritando, ou o Diano Nobre ainda no meu ouvido. Foi uma jogada muito bem desenhada pelo Monty Williams e muito bem executada, por todos que participaram. Devin Booker fez um ótimo bloqueio, Jay Crowder deu um passe magistral e DeAndre Ayton, que estava numa noite inspirada, fez o que fez. Então, não temos aqui tanto demérito assim para o Clippers. Foi um problema do clutch time, ao meu ver. E para você, Agatha? Mais do que um problema do clutch time, eu acho que foram 2 coisas muito específicas, né? Sim, foi 2 momentos, George, exato, o Paul George errar um lance livre. Até se a gente pega o play-by-play, se você entrar no play-by-play, faltando 30,9 segundos, o Paul George faz aquela bandeja em cima, se eu não me engano é do Saric, né? Uhum. Coloca o Clippers na frente 101-100. 27 segundos, o Booker faz aquele jump shot rápido, arremessa e fica 101-102. 22 segundos, o Paul George arremessa um outro jump shot e faz. Então ele fez 2 cestas seguidas muito bonitas, inclusive. Faz essa cesta e na volta desse ponto, ainda 103-102, faltando 8,2 segundos, ele erra o primeiro free throw de uma falta que foi cometida, e depois ele erra o segundo, Então a bola vai para Phoenix, que monta uma jogada, e você vê como o Monty Williams ele percebe segundas e terceiras opções, inclusive, Uhum. Porque essa bola era para ser para o Booker, eles sobem, o Batum sobe a dobra, deixa o marcador dele livre, na verdade quem ele tá marcando, que era inclusive o Mikal Bridges, Então ele sobe a dobra e o Mikal Bridges fica livre de 3. Até essa era a intenção, provavelmente, de uma terceira opção, Uma vez que não tinha Booker nem Ayton disponível. E aí o Bridges faz aquela cesta, Quer dizer, erra aquela cesta, aquele jump shot de 3 do corner, que já não estava muito, muito bem. E aí, beleza, essa bola continua 103-102 pro Clippers, e
essa bola volta aí com 0,8, porque quem tirou foi alguém do Clippers, né? Se eu não me engano, foi o Zubac, inclusive. Bateu em alguém lá e saiu, né? Essa parte é a mais importante. E aí a gente tem 0,8 segundos de uma jogada, eu não diria magistral, porque isso já aconteceu até algumas vezes, né? Acho que é esperado que com menos de um segundo as pessoas tentem fazer um lançamento direto para a cesta. E rolou até em verdades nas transmissões, Little Mouth falou muitas coisas. Não vai valer porque a interferência estava em cima da cesta, blá, blá. Inclusive não explicaram depois, então para quem ainda não recebeu a devida explicação sobre o porquê que a cesta valeu, porque quando você faz um inbound, né, que é a lateral, enfim, fundo de quadra, não existe interferência, porque você não fez um arremesso, é um passe, né, de fora da quadra. Por isso que a cesta vale, mesmo a bola estando ainda em cima, e não importava se ela estava numa trajetória de sair ou não, era um passe de fora da quadra. E reassistindo essa bola, a gente vê também uma falha de marcação do Zubac, né? Foi do Zubac ou do Cousins? Acho que era do Cousins. O Cousins estava marcando o Jay Crowder e o Zubac foi o Booker bloqueou o Zubac, né? Isso, foi o Cousins. O Cousins tá marcando reto, né? Assim, a bola como se ele estivesse defendendo a cesta dele. Lá atrás, ele não tá defendendo a cesta que tá aqui à esquerda, né? Então esse foi o primeiro erro. Mas em termos ali de meio de garrafão, aconteceu muito bem executado, né? Eles subiram muita gente e o Booker faz o corta para um Zubac que nem percebeu que ele tava lá, porque já tinha rolado uma outra troca. Sim. Então o Ayton sai livre, faz essa bola maravilhosa. Ainda depois rolou tempo pro Paul George errar uma última bola, né? Que quase cai também. E olha, poderia ter mudado muito a história desse jogo e tornado ele um dos mais incríveis, né? Porque esses últimos segundos aí foram muito emocionantes. Mas, de novo, muito detalhe. É triste que o Paul George tenha errado esses 2 free throws. Ainda mais porque ele tem essa porcentagem, né? 85%. Mas a gente não pode esquecer que ele tinha feito 2 jump shots bem rápidos para levar o Clippers à frente do placar. Sim. Né? Inclusive, antes dessa bandeja, desse jump shot, ele tinha feito 2 lances livres. Então, o Clippers, dos últimos pontos do Clippers, todos foram do Paul George. Sim. É lógico que a gente vai culpar essa situação, mas se ele não tivesse feito nenhum daqueles anteriores, provavelmente o Clippers não teria nem a possibilidade, né? Mas é lógico que é uma lástima isso ter acontecido. E eu acho que vale a pena a gente falar de um outro personagem que até então era improvável, né? Cameron Payne? Exatamente. o pupilo de Lucas Nepopop, que foi considerado já, inclusive, o pior jogador da liga. Teve uma passagem na China e voltou desacreditado. E tá substituindo ninguém menos do que Chris Paul, né? Então é preciso também falar da responsabilidade que ele tem quando ele pisa dentro da quadra. E ontem ele fez um jogo para ser lembrado, apesar de estar mal nas bolas de 3, só 25%, ele ficou com 50% de field goal, com 29 pontos, 9 assistências, 2 steals e 2 blocks. Jogaço do menino, né, Drica? 75% também da linha de lance livre. E além disso, que chegou a era dos feios, né? Pô, coitadinha, prejudicado também, né? Assim como o Trae Young, Deus olhou e pensou, não, esse aqui não. Acho que passou alguns aí na fila algumas vezes e esqueceram desses, coitados. Mas assim, para além dos números do Cameron Payne de ontem, né, que ajudaram a construir essa vitória do Suns, ele inclusive foi o cestinha, né, do Suns e do jogo ontem, os momentos em que ele pegou fogo no jogo foram cruciais, né, porque ele colocou o time à frente em diversas oportunidades e principalmente no primeiro momento, né, na primeira metade do jogo, até o terceiro quarto ali, que o Booker não estava muito bem. Ele que assumiu essa responsabilidade. Eu até tuitei alguma coisa do tipo,
que era muito bacana ver jogadores coadjuvantes, né, tomando essa frente, que naquele momento era o Cameron Payne e o Red pelo Clippers. Então é muito bacana quando eles, né, assumem essa responsabilidade, especialmente o Cameron Payne, que era lembrado pela dancinha com o Russell Westbrook, né? Esse era o momento ímpar da carreira dele. E ele chega num jogo 2 de final de conferência e faz o que faz contra um Los Angeles Clippers que precisa, né, vencer, que precisa, já bateu na trave na temporada passada, tem All-Stars, tem essa responsabilidade de chegar à final da NBA. Então, Cameron Payne e DeAndre Ayton ontem substituíram, não seria a palavra correta, mas deram esse suporte para esse Suns que já está sem o Chris Paul, espero que volte hoje, e para o Booker que não estava muito bem. E ainda assim, né, Agatha, a gente falou do DeAndre Ayton, fala do Cameron Payne, ainda que o Booker não tenha tido a sua melhor noite, pelo menos até levar aquela pancada, porque depois ele sei lá, acordou para o jogo, também veio para 20 pontos, 5 assistências e 4 rebotes, apesar do aproveitamento baixo também em field goal e na linha do perímetro, que ficou ali um pouquinho, 31%, 33% para os dois. Então é importante, e é isso que eu acho que é interessante do Suns, assim como era com o Jazz, que infelizmente ficou pelo caminho. É um time muito coeso e que tem um elenco profundo que consegue substituir a altura quando suas principais estrelas ou estão fora ou não estão bem. Que seria, né, que todo mundo acredita, né, ao Chris Paul e ao Devin Booker, apesar de DeAndre Ayton estar fazendo os playoffs que está fazendo. E aí eu vou trazer, Agatha, os números do DeAndre Ayton nesses playoffs, que ontem eu acho que você até tweetou, né, se ele vai terminar essa temporada com mais de 70% de field goal, aparentemente sim, né, porque tá que tá. Ele vem nesses playoffs uma média de mais de 16 pontos, mais de 10 rebotes, quase 11, e 72,6% de field goal. Isso é ridículo, absurdo. E é esse DeAndre Ayton que a gente está vendo nesses playoffs. E eu lembro muito, e é uma coisa que você sempre cita, né, Agatha, o quanto ele carrega esse peso do draft, né, da classe dele do draft. Mas ele é o cara que está nessa final e está fazendo o que está fazendo, né? E aí eu te pergunto, Agatha, você acredita que o DeAndre Ayton pode ser ele já mas ele pode ser o cara que pode surpreender todo mundo e ser o jogador a fazer a diferença num possível anel do Phoenix Suns? Não tenho dúvida. O Phoenix Suns mostrando mais uma vez que a gente tem duas escolhas dentro de um draft, né? A melhor escolha possível e a escolha que mais encaixa no time. Às vezes escolher a melhor escolha não é o melhor caminho para o time. Sim. Vamos supor que escolhessem Luka Doncic ou até mesmo o menino... Como chama o menino? Que eu esqueci o nome. Trae Young. Coitado daquele o Hobbit. O Hobbit Trae Young, perdão, pensando em muitos nomes aqui na minha cabeça. Mas Trae Young, eles são jogadores que precisam da bola há muito tempo na mão. E como você divide esse tempo com o próprio Devin Booker? Se isso tivesse acontecido também, provavelmente Chris Paul nunca teria vindo para o time. Então, você vê como uma sucessão de coisas, elas se encaixam em uma franquia bem montada. Dos jogadores que compõem o elenco hoje, só 2 foram escolhidos no top 5. DeAndre Ayton e Chris Paul, lá no século quase passado. Ai, credo. Então, assim, é assim que você vê que isso que me deixa mais feliz nessa temporada, porque a maioria dos times que ainda estão vivos são times muito bem montados em termos de gestão, né? Não foi preciso sair contratando meio mundo de forma, sei lá, até a palavra, para poder criar um time competitivo. Sem planejamento, né? Exato. Muitas vezes. Quero esse. Vem todo mundo aqui. Exato. Assim. E o Ayton caiu como uma luva dentro dessa rotação. Já se dava muito bem com o Booker em termos de jogo, mas com o Chris Paul parece que era a peça que faltava, né? Para ativar todo o poder desse Suns. Porque é um jogador agora que tem abusado mais do pick and roll e tem sido muito dominante na defesa e no ataque. Apesar do Jokic ter colocado números dignos de um MVP como ele
Ele fez uma série defensiva muito boa e continua castigando qualquer um Sim. que venha parar ali no garrafão. Pra gente entrar nos capítulos finais aqui, eu separei algumas comparações, né? Os pontos todo mundo já sabe, foram 103-104, mas a série ela continua muito parelha. Foram 39 rebotes de cada lado. Em assistências, o Suns deu 6 a mais, foram 18-24. Roubos de bola foram 3 do Clippers contra 5 do Suns. Bloqueios 4 contra 3. Turnovers 8 contra 9. Field goal do Clippers, que foi um pouco mais baixo, 45 contra 50 do Suns. Em compensação, a bola de 3 foi muito melhor, 38% contra 23% do Suns. O banco do Clippers pontuou mais, inclusive, né? O banco do Clippers fez 31 pontos, enquanto o banco do Phoenix fez 24. Então, é uma série que não tenho nem medo de falar que está muito aberta, né? Tem tudo para ir para o jogo 7 caso o Kawhi volte. E um outro fator importante tem sido justamente essa questão do garrafão. Estava mencionando o próprio Ayton. Ontem foram 60 pontos no garrafão contra 30 do Clippers. É muita diferença. É muita diferença. E pontos no garrafão, a gente sabe que a chance de cair ou de tomar uma falta é maior do que se você ficar chutando de fora. Então, talvez, justamente isso é o que você falou, ele tem a chance de ser decisivo, pode ser ele, está sendo ele, já está acontecendo isso. O garrafão está sendo o fator determinante para que o Suns continue vivo nesse momento, nessa série, sem o Chris Paul, né? Porque com o Chris Paul eu acho que as coisas vão se tornar muito mais fáceis. Mas, por enquanto, para mim, o cara de tudo isso, o herói silencioso, muitas vezes, né? Porque o Booker é mais chamativo, é sim DeAndre Ayton. Já foi na série contra o Nuggets, né? Como você disse, o Jokic, enfim, dispensa comentários, continuou fazendo números de MVP, mas esse silenciamento desse herói se dá justamente nisso, né? O quanto ele conseguiu limitar a atuação do Jokic e, consequentemente, de todo o Denver Nuggets na série passada, e o quanto ele vem dominando o garrafão agora contra o Clippers. E uma coisa que você falou, né, nessa série ir a um jogo 7, é importante a gente lembrar que o Clippers também começou em desvantagem na série passada e fez o que fez, está aí na final. Então a gente, de maneira alguma, pode eliminar com antecedência esse Clippers, até porque, estando nessa situação, as chances de o Kawhi Leonard entrar em quadra, apesar de ninguém saber muito bem o que ele tem, como é que ele tá, são enormes. A gente sabe o quanto o Kawhi se prepara e pensa a sua temporada inteira justamente para os playoffs. Então as chances dele voltar são gigantes. E ele voltando, ainda que o Chris Paul também volte, as coisas ficam muito mais equilibradas, porque o Clippers ganha em defesa e ganha em ofensividade e também no clutch time, né? A gente, quando aponta jogadores que são decisivos no clutch time, o Kawhi Leonard não é a nossa primeira opção, né? Nunca é o Damian Lillard, oi para você. Mas ele é um cara muito frio nessas horas, né? E ele consegue trazer o Clippers um pouco mais para o chão nesse momento. Então, em ele voltando, mesmo que o Chris Paul volte, as coisas ficam muito mais equilibradas, e até porque o Ty Lue vai fazer aí os ajustes que ele precisa fazer. Apesar de, né, isso, quando a gente vai colocar um embate entre técnicos aí, o NBA das Minas já deixou muito claro quem é o seu preferido e quem é o mais preparado e mais inteligente, e tem peças também para isso. Mas são dois elencos muito bons, que têm peças e que têm recursos para fazer essa série chegar a um jogo 7. Então não acho que vai ser uma varrida, não acho que vai ser uma série fácil para o Suns, apesar desse 2-0, e como você disse, né, Agatha, é um 2-0 que não reflete o que acontece na quadra, porque são jogos muito equilibrados. Vide o jogo de ontem, que os 30 segundos finais duraram aí quase meia hora, né? Então, quem pensa que vai ser fácil para a seleção, não vai. Embora ela tenha a minha torcida, não vai ser muito fácil, não. Pois é. E é assim que a gente espera, né? Até em termos de basquete, né? Pelo PEN aí do nosso entretenimento, que aconteceu ontem, já foi que maravilhoso.
Já que o Oeste esse ano tá me decepcionando, né? Porque o Leste tá em jogo 7, inclusive espero que vá jogo 7. Jogo 7 que os líderes não conseguem passar do quinto. Mas tá uma coisa horrorosa. Todo mundo capengando. Quero dizer que o jogo 7 realmente de Atlanta Hawks e Sixers, assim, ele foi nivelado por baixo. Realmente foi o jogo 7 lá embaixo, mas tudo bem, foi o jogo 7. Vida que segue. Pois é. Então, ainda tem muita coisa pra acontecer, ainda tem finais. E só de pensar nesse Suns ganhando um anel, no Chris Paul levantando a taça, meu olho já lacrimeia, já não tô nem brincando. Já dá um quentinho no coração. Nossa, acho que vai ter valido tudo a pena, né? Todo esse sofrimento que os caras passaram. E é coroar um dos maiores da história, finalmente, pelo que ele faz e pela contribuição que ele tem, e não é só dentro de quadra. Então, ontem até apareceu o videozinho, né, dele comemorando no vestiário. Sim, fizeram FaceTime com ele. Nem era no vestiário, no corredor a galera já tava ligando pra ele. Então, dá pra ver como esse time é unido, né, como esse time tem isso. E você não vê isso no Clippers. Não. Você não vê o Clippers falando com o Kawhi, postando vídeo do Kawhi ajudando a equipe. É uma energia diferente. Né? Exatamente. No dia do jogo 7 lá, o Kawhi ficou no túnel, né? Inclusive, nem saiu para cumprimentar o pessoal. Então, existe uma diferença muito grande de clima. De um time que parece que está pronto, né? Você vê a tranquilidade. A última vez que eu vi essa tranquilidade, um time que eu apostava ser campeão, era no Warriors, né? Que jogava, parecia que tava brincando. É lógico que tinha jogos difíceis, é lógico que às vezes perdia, mas saía como se todo jogo fosse o campeonato. E esse Suns está assim pra mim. Hoje a gente vai ter um gostinho de como vai ser o Leste, que eu também tô muito interessada pra ver. Não descartei a Atlanta de modo algum. Não acho dá que todo mundo já aprendeu isso, né? Mas ver um duelo Ayton e Giannis Antetokounmpo é o que eu estou precisando, de verdade. Seria lindo, hein? Imagina esse embate aí no garrafão, hein? Chega a dar uma emocionada pra saber o que vai rolar, hein? O que vai rolar. Mas é isso, mais algum apontamento, Drico? Hoje a gente fez um episódio curto porque segunda-feira tem NBB das Minas e vem muita novidade por aí. A gente tá tentando aqui encontrar uma rotina, né? Então, organizar tudo em 24 horas, gente. Queria falar também, agradecer todo o pessoal que compareceu na live da loteria, né? O meu final... Gostaria de dizer que foi lindo, eu acompanhei o final, porque eu estava trabalhando antes, mas foi lindo ver a tua cara de derrota e decepção e a Carol empolgadíssima. Pois é, a média de 150 pessoas aí na live ontem, galera super do bem. Agradecer todo o pessoal que compareceu com a gente, né, na live, os sofredores. Não deu muito certo pra mim, mas eu confio em Sam Prest, a gente vai subir aí nesse draft de alguma forma. Já pegaram mais pique minha? Meu Deus do céu, não param mais, Deus. E vem aí alguém do top 5, com certeza, pro Thunder. Não tenho dúvidas disso, mas agradecer de novo, que ainda não segue o NBA das Minas na Twitch, twitch.tv/NBA das Minas. Agora a gente tem inclusive uma programação, né? Se vocês soubessem o que vem por aí. Pois é, temos uma programação recheada de coisas lá na Twitch. Contamos com a presença de vocês. E é isso. Eu acho que é isso. Uma última pergunta pra você, Agatha. Não tem nada a ver com o tema do episódio, mas já que a negociação se fez e se concretizou nos últimos dias e a gente não teve a oportunidade de conversar aqui para todos ouvirem. Kemba Walker, o que você achou? Era o que eu esperava, né? Eu já tinha cantado essa bola. A gente já tinha falado sobre isso, né? Mas agora se concretizou. Né? Esse ano eu estou quase 100% de aproveitamento nos palpites. Milagrosamente. E não sei como ainda não me acostumei com esse sentimento de estar certa. Mas é maravilhoso, eu gostei muito porque pro Boston libera alguns milhões aí da folha salarial, traz um pivô que pode nem ser titular, mas ainda assim vem do banco e contribui muito, especialmente em rebotes, né? Sim. Ainda tem um teto muito alto, novinho, Moses Brown tem 21 anos, então... Gostamos de jovens. Dá pra crescer demais,
traz de volta o Al Horford para vocês, que já Isso era um aí desejo acalentou meu antigo. coração. Exato. E pra gente traz uma pick 16, lembrando que o Pokusevski veio na 17, então assim, dá pra acontecer muita coisa numa pick 16. Lembrando novamente que o Jokic veio na 41, e então assim, acho que essa pick ajuda a gente inclusive a barganhar uma subida nesse draft, né? Tem outras picks aí mais pra frente que também a gente pode incluir. Mas ainda assim, eu acho que o Kemba não fica. Não acho que ele fique para a temporada. Inclusive, acho que ele pode ser outra moeda de troca para subir nesse draft. Para um time que precisa de um armador agora, que quer um armador agora para melhorar. E que se der o trabalho de subir. Ou então trocar por mais pique, né? Porque é aquilo que a gente É o faz. que vocês fazem, né? Mas eu gostei bastante, de verdade. O Al Horford nem tava jogando, então não faz falta. E o Moses Brown, eu imagino que tenha saído porque a gente vai buscar um pivô nesse draft. Então, é isso. Eu gostei também, tá? Quero dizer que gostei. A gente, inclusive, já estava até fazendo rotações aqui, né, Agatha? Não vamos explanar aí os nossos planos, mas a gente já desenhou aí o Boston Celtics, mais ou menos aí, como é que fica. Celtics, inclusive, que está muito próximo, praticamente já está com a mão na caneta, né, para assinar o contratinho, o Udoka, que deve vir para ser o head coach do Celtics. O que casa muito com o pedido de Jason Tatum, Jaylen Brown e todo mundo que queriam, né, um treinador que já tivesse alguma experiência, e ele, né, trabalhou com Greg Popovich, né, já foi assistente do Spurs, Sixers, Nets, agora mais recentemente trabalhou na seleção americana com os garotos na última Copa do Mundo, então casa muito bem com o que eles queriam e eles pediram um técnico negro e receberam, né? Então, muita sorte aí ao Udoka. Eu gostei também desse nome aí. Tô gostando, até aqui tô gostando. Eu espero que Brad Stevens não me decepcione e mantenha meu trio lá. O resto a gente organiza. É isso então, querida? É isso. É isso. Voltamos na próxima semana, eu e você e eu. Talvez, com a presença das duas, né? Vamos ver. Isso aí a gente deixa aí no ar. Vocês fiquem na expectativa. Mas vocês podem ouvir a voz de Paola e de Caroline no NBB das Minas. Isso toda semana. Fechou? Boa. Fechou. Vamos aproveitar aí a série, né? Hoje tem Phoenix Suns e LA Clippers. Beijos. Beijos.